Ainda sobre o sistema digestivo, nós vamos falar um pouco sobre a secreção digestória, né? A secreção do sistema digestivo. Antes de falar disso, a gente vai falar um pouco sobre as camadas do sistema gastrointestinal, do trato gastrointestinal. Ela é composta por 4 camadas, que aqui a gente vai chamar de túnicas, ok? Túnica mucosa, que é a membrana mais interna do trato gastrointestinal, tá? Vai ser composta por epitélio, tecido conjuntivo e uma fina camada de musculatura lisa. Por quê? Porque essa camada de musculatura lisa que vai, com sua contração, vai criar pregas e aumentar a área da superfície, tá? Dessa membrana, do estômago em si, tá? Também, nessa túnica, possui nódulos linfáticos. O que são os nódulos linfáticos? São um sistema de proteção do nosso organismo contra o quê? Contra doenças, contra patógenos, alguma coisa que pode afetar o nosso organismo. A segunda camada é a tela submucosa, é onde vai ter a vascularização tanto sanguínea quanto linfática, tá? Contém também neurônios que vão controlar as secreções e a motilidade do trato gastrointestinal. A terceira camada chama-se túnica muscular. Essa túnica, ela já é composta por musculatura lisa ou estriada. Por quê? Porque ela vai ajudar nas contrações involuntárias que vão auxiliar fisicamente a degradação dos alimentos, misturando-os com as enzimas digestivas. Ou seja, são essa túnica muscular que vai permitir que haja o quê? Os movimentos peristálticos, tanto de mistura no próprio estômago em si, ou então no próprio esôfago, que vai fazer com que esse alimento escorra com mais facilidade, vamos dizer assim. E a quarta camada é a túnica serosa e peritônio, que ela é a camada mais externa do trato gastrointestinal. Ela vai secretar líquido seroso, que vai facilitar que os órgãos deslizem contra os outros, tá? Tem um quinto aqui, que é o aumento maior, que é a capa de gordura que vai cobrir o colo transverso e o intestino delgado. Essa túnica serosa, gente, ela é muito importante para que não haja, vamos dizer assim, machucados, que não haja um atrito entre os órgãos internos. Então essa túnica, ela tem como objetivo que ele se toque deslizando um no outro para que não haja atritos. Eles não estão soltos dentro de si, mas, por exemplo, quando a gente movimenta, a gente corre, todos os movimentos abruptos, a gente faz uma movimentação de todo o nosso corpo e automaticamente mexe nossos órgãos internos, tá? Aí aqui é só um desenho como que se daria todas essas camadas, né? E aí a vascularização com veias, artérias, sistema linfático também, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre os princípios gerais da secreção no trato alimentar. Diversos tipos de glândulas produzem os diferentes tipos de secreção que possuem no trato alimentar, no trato digestivo, no sistema digestório, no sistema digestivo. Vários nomes para um único sistema, né? Em primeiro lugar, na superfície do epitélio de grande parte do sistema gastrointestinal vão ter bilhões de glândulas mucosas, também chamadas células mucosas, ou às vezes podem ser chamadas apenas de células caliciformes.
tá? Por quê? Porque elas se assemelham com o cálice. Elas atuam em grande parte em resposta à irritação local do epitélio, ou seja, ela vai secretar muco, tá? E agindo como lubrificante para proteger a superfície da escoriação e da digestão. Por quê? Porque os líquidos que são produzidos no sistema digestório, eles são altamente ácidos, para que haja o quê? A quebra dos alimentos, a transformação do bolo alimentar em um alimento mais líquido, vamos dizer assim, para que seja absorvível, né, pelo sistema, pelas mucosas, passe esses nutrientes para o sangue, para o sistema linfático. Então, é preciso que haja uma degradação significativa para que isso aconteça, tá? Então, para que isso não agrida, vamos dizer assim, o nosso epitélio comum, existe esse muco que vai lubrificar protegendo as nossas, vamos dizer assim, nossos tecidos membranosos do estômago, porque senão eles vão sofrer, né? Como muitos sofrem aí com a gastrite, principalmente. Segundo lugar, muitas áreas superficiais do trato gastrointestinal contêm depressões que representam invaginações do epitélio na submucosa. No intestino delgado, essas invaginações, denominadas criptas de Limbercan, são profundas e contêm células secretoras especializadas. Se lembra que nas aulas anteriores a gente falou que é cheio de viscosidade, principalmente o estômago, né, dentro do estômago, essas invaginações, essas depressões que vão fazer com que haja a absorção, né, dos nutrientes, como também é através dele que há a liberação dos mucos, das secreções que ali precisam ser produzidas. Terceiro lugar, no estômago e no duodeno superior, existe grande número de glândulas tubulares profundas, tá? Essa glândula, ela é secretora de ácido, tá? E de pepsinogênio no estômago, ou seja, desses hormônios. O pepsinogênio é um hormônio, ok? Que vai ajudar nesse processo de digestão e absorção dos nutrientes. Aqui, em quarto lugar, existem também glândulas complexas associadas ao trato alimentar. As glândulas salivares, o pâncreas e o fígado, que produzem secreções para a digestão e emulsificação dos alimentos. As glândulas salivares e o pâncreas, eles são glândulas acinárias compostas, tá? Desse tipo aqui, como mostra aqui nessa figura. E elas se situam fora da parede do trato alimentar. Diferente de todas as outras glândulas alimentares, elas possuem milhões, tá, de ácidos revestidos com células glandulares secretoras. Esses ácidos, eles abastecem o sistema com essas secreções e desembocam no próprio trato alimentar. Propriedades lubrificantes e protetoras e sua importância do muco no trato. O muco, ela vai ser uma secreção bastante espessa e ela vai conter água, eletrólitos e mistura de diversos glicoproteínas, açúcares, né, que vão gerar aí energias para o nosso corpo, tá? Também, junto a essas secreções, vai ter polissacarídeos, tá? A quantidade mínima, que é uma quantidade mínima de proteína. O muco, ele é ligeiramente diferente em várias partes do trato gastrointestinal, mas tem característica comum, tá?
que o tornam um lubrificante e protetor da parede do estômago, tá? Primeiro que o muco, ele tem qualidades de aderência que lhe permitem aderir ao alimento ou a outras partículas e a se espalhar como um filme fino sobre as superfícies. Ou seja, para que não haja escoriações, né, na parede do estômago, do intestino, por onde vai passar aqui, desde a boca até chegar, né, vamos dizer, lá no reto. Tá? Segundo, o muco ele tem uma consistência suficiente para revestir também a parede do gastrointestinal e evitar o contato direto das partículas de alimentos com a mucosa. E terceiro, o muco tem baixa resistência ao deslizamento, de maneira que as partículas deslizam pelo epitélio com facilidade. Quarto, o muco faz com que essas partículas, tá? Vamos já ali mais para a área do intestino grosso, que a gente vai chamar de partículas fecais, façam adesão umas às outras. Nesse quarto aqui, o muco ele já vai ter uma propriedade totalmente diferente. Ele vai fazer com que as partículas que vão ser chamadas depois de bolo fecal, elas se unam umas às outras para que ela seja expelida com mais facilidade pelo movimento intestinal, tá? Quinto, o muco ele é muito resistente à digestão pelas enzimas gastrointestinais. E por fim, as glicoproteínas do muco, tá, são anfotéricas. O que isso quer dizer? Elas são capazes de tamponar pequenas quantidades de ácido ou de bases, tá? Além disso, o muco muitas vezes contém quantidades moderadas de íons de bicarbonato que neutralizam especificamente os ácidos. Ou seja, o muco ele também vai ter, vamos dizer assim, um papel meio que de proteção. Aonde tem ali aberturas que não são próprias daquele ambiente, ele vai servir como um tampão mesmo, tá? Porque senão os ácidos tendem a machucar e a piorar essa situação. Então ele também pode servir como isso. Deixa eu ver se dá para continuar mais aqui. Em suma, o muco ele tem capacidade de facilitar o deslizamento do alimento pelo trato gastrointestinal. Ele vai proteger a parede do trato de ferimentos ocasionados pelos alimentos que ali vão deslizar, tá? Ou também de proteger acerca de produtos químicos, né? De remédios, de uma bebida mais ácida efervescente, como são os refrigerantes, e às vezes também até de coisas mais agressivas. É claro que existe uma limitação, né? Mas ele é bem resistente. A pessoa tem conhecimento agudo das qualidades lubrificantes do muco quando as glândulas salivares não secretam saliva, porque é difícil deglutir alimentos sólidos, mesmo quando ingeridos com grande quantidade de líquidos. Ou seja, quando o nosso organismo começa a ter uma deficiência na produção desse muco, isso a gente observa muito em idosos, né, que ele já não possui uma facilidade de secreção quando iniciam-se os processos de disfagia, que são alterações de deglutição. Um dos fatores mais comuns para que isso aconteça é a falta de lubrificação desse trato. Por exemplo, comidas muito secas para idosos são muito difíceis de serem ingeridas. Por quê? Porque a capacidade de produção de muco, de secreções para ajudar no processo digestivo a partir da mastigação,
começa-se a diminuir no idoso, que é um processo natural do envelhecimento. E ele sente dificuldade de comer uma comida mais seca, por isso que normalmente os idosos gostam de comidas com caldo, né? Com líquido, mas às vezes só água pura não é o suficiente e mesmo assim eles sentem dificuldades. Então, se nós não tivéssemos essa capacidade de produção de muco, a nossa alimentação seria bem prejudicada. A nossa capacidade de absorver os nutrientes da comida seriam prejudicados. Por quê? Porque seria difícil a digestão a partir da mastigação, né, da alimentação por via oral. Ok?